Amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez nos é dada a grata oportunidade de compartilharmos algumas reflexões decorrentes dos nossos estudos, das nossas leituras, não significando com isso que quando vamos compartilhar estas reflexões, nós queremos mudar a verdade daqueles que vão nos ouvir, porque sabemos que nenhum de nós é detentor da verdade absoluta. Temos apenas algumas parcelas da verdade. Mas quando nós compartilhamos das nossas reflexões, das verdades que já começam a despontar em nós, há o desejo, a vontade de que esse compartilhamento, essas reflexões, possam colaborar para ampliar a verdade de cada um. E sabemos que nós aqui também estamos tendo essa oportunidade, porque refletindo, porque fazendo essas reflexões, nós também estamos sendo inspirados e com certeza a nossa verdade está se ampliando e com certeza nós estamos começando a perceber algo aí que até então nós não conseguíamos detectar. E compartilhar, então, é um gesto de amor. O amor, este sentimento sublime que nós, como humanidade deste planeta, recebemos o convite para vivenciá-lo em sua integralidade, em sua plenitude, há tantos e tantos séculos. O amor, lei sublime do universo. Porque o amor é que governa, o amor é que mantém a harmonia e o equilíbrio de todo o universo, daquilo que percebemos e daquilo que as nossas limitações ainda não conseguem detectar. Por isso podemos dizer que quando nós sofremos, quando nós passamos por alguma dificuldade, isso é em decorrência do nosso afastamento desta lei que rege o universo, ou seja, a lei do amor. E torna-se impossível falar de amor sem falarmos de Jesus. Porque Jesus é o protótipo do amor. Ele é o exemplo máximo que nós conhecemos de personalidade que já estiver em nosso planeta, do amor. Jesus veio nos trazer o amor de uma maneira desconhecida, aquele amor incondicional. O seu evangelho, portanto, não é um repositório de teorias complicadas, muitas vezes divergentes, não. Se nós buscarmos a essência dos ensinamentos ali contidos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o amor. Nós vamos encontrar um convite para vivenciarmos este amor. E perante isso nós lembramos uma passagem evangélica lá em João, no capítulo 15, versículo 17, em que Jesus nos pede, em que Jesus nos convida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente fica se perguntando, como que Jesus nos amou? A gente percebe que Jesus, através desse amor sublime que ele manifesta a todos nós, deixou as altas regiões celestiais para vir a nós, para estar conosco. Ele, claro que poderia ter enviado algum mensageiro, alguém da sua falange, preferiu vir pessoalmente trazer a sua mensagem. Preferiu vir pessoalmente exemplificar essa luz, este sentimento sublime do amor. Emmanuel nos fala de uma maneira muito sábia que Jesus abaixou a sua auréola de luz para vir até nós. Seres ainda imperfeitos, seres ainda tão envolvidos por sombras, por situações trevosas.
E mesmo nós não compreendendo os seus ensinamentos, mesmo nós utilizando naquela época de violência, de situações de discriminação, de incompreensão para com ele continuou nos amando. E ele continua nos amando. Porque muitas vezes nós ainda agimos assim. Agimos com incompreensão, agimos com indiferença, agimos com violência para com seus ensinamentos e ele permanece esperando o nosso despertar. Ele permanece nos envolvendo no seu amor. Jesus, desta maneira, não só nos ensinou através de palavras, através de frases belas, podemos dizer, mas acima de tudo ele exemplificou este amor, um amor incondicional, um amor sem cobranças, um amor sem exigências, que nós, como dissemos anteriormente, até então não conhecíamos, porque o nosso amor, o nosso sentimento para com o outro, até então estava limitado a certas condições. Nós amávamos as pessoas que compunham o nosso grupo familiar, o nosso clã. Nós amávamos aquelas pessoas que compartilhavam das mesmas ideias nossas, da mesma filosofia de vida, da mesma crença religiosa. Mas Jesus veio nos ensinar este amor incondicional. Por isso ele amou desde os humildes pescadores, as prostitutas, aos cobradores de impostos, às altas autoridades. Não fez distinção entre pessoas, entre situações, entre comportamentos para amar. Ele veio nos ensinar este amor de maneira incondicional. Mas nós percebemos que, apesar de transcorrido tantos séculos, nós ainda sentimos uma dificuldade muito grande de exemplificar, de vivenciar este amor ensinado por Jesus. Exatamente por quê? Porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de compreender, de tolerar aquele que é diferente de nós, aquele que pensa de maneira diferente da nossa, aquele que diverge dos nossos ideais. Isso decorre do nosso ego muito inflado, porque nós nos colocamos numa posição de superioridade. Nós nos colocamos numa posição de donos da verdade. E por isso todas aquelas pessoas que divergem de nós acreditamos pessoas em erro. Nós acreditamos pessoas equivocadas e, portanto, não merecedoras do nosso sentimento, portanto, não merecedoras da nossa compreensão, da nossa tolerância. E observamos com isso que torna-se impossível vivenciar este amor ensinado por Jesus, este amor envolvido pela tolerância, pela compreensão, esse amor sem cobranças, sem exigências, sem renunciarmos ao nosso eu menor, sem renunciarmos ao nosso ego, mas buscando perceber a nossa pequenez, buscando perceber que, assim como o outro traz as suas limitações, eu também trago as minhas limitações. Assim como o outro muitas vezes se faz equivocado, eu também muitas vezes me equivoco. Basta pensarmos um pouquinho e a gente vai perceber isso. Quantas vezes nós, no passado, não acreditávamos piamente em determinadas ideias, em determinados conceitos, e com o passar do tempo, nós percebemos, através do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, que aquilo não era verdade como nós pensávamos, que nós, na verdade, estávamos equivocados e mudamos assim a nossa maneira de pensar. E mudamos assim os nossos conceitos. Por que então nos acreditarmos
detentores dessa verdade absoluta. Porque percebermos o outro, aquele que pensa de maneira diferente, como alguém equivocado e, acima de tudo, como alguém que não merece o nosso amor, como alguém que não merece a nossa compreensão. Por isso é importante nós adentrarmos o universo de nós mesmos e percebermos assim a nossa pequenez. Percebermos que nós ainda somos espíritos em aprendizado e que o outro também é um espírito em aprendizado. E que a partir do momento em que eu começo a compreendê-lo, a partir do momento em que eu começo a aceitá-lo na sua condição, eu também começo a me compreender, eu também começo a me aceitar. Não naquela aceitação passiva de dizer assim, eu sou assim mesmo, com os meus defeitos, com os meus vícios, e eu vou permanecer assim. Não, mas naquele sentido de perceber que eu trago as minhas imperfeições, mas que eu posso melhorar, que eu posso crescer, que eu posso evoluir, porque na verdade este é o destino de todos nós. E perante isso nós vamos buscar refletir um pouquinho sobre o papel das religiões. As religiões que têm por objetivo, ou que deveriam ter por objetivo, ligar o homem a Deus. Porque qual é o significado de religião? Religar, ou seja, religar o homem a Deus. E qual é o caminho para nos religarmos a Deus? Qual é o caminho para nos voltarmos para o Pai? É buscarmos o outro. É buscarmos e aprender a amar o outro, a perceber o outro como o meu irmão. O outro, portanto, é esta ponte que gradativamente vai nos conduzindo em direção ao Pai, de retorno à casa do Pai. Mas o que a gente percebe? As religiões, de maneira equivocada, não em decorrência dos seus conceitos, da sua filosofia, não. Mas pela má interpretação dos homens, através dessas religiões, elas se transformaram tantas vezes em instrumentos de separatividade. Ou seja, eu só posso amar, eu só posso aceitar aquele irmão que compartilha da mesma filosofia religiosa, da mesma doutrina religiosa, porque este é verdadeiramente filho de Deus. Aquele que compartilha, que é fiel de uma outra doutrina religiosa, ou que nem sequer professa nenhuma doutrina religiosa, este não é filho de Deus. Esse eu não devo aceitar. Esse eu não devo compreender. Esse eu não devo amar. É um papel extremamente equivocado que as religiões muitas vezes têm pregado. E nós lembramos com isso uma carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14, versículo 15, em que ele nos diz assim: entretanto, se por causa de um alimento teu, seu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer, por causa do teu alimento, alguém pelo qual Cristo morreu. O que é contristar? Contristar é deixar o outro triste. Contristar é causar sofrimento. Mas Paulo nos fala aqui do alimento. Se por causa de um alimento teu irmão ficar contristado, já não estás agindo com amor. A que alimento Paulo se refere? Será que é o alimento material? Que tantas vezes nós também usamos de uma maneira tão egoística, tão equivocada, excedemos no uso deste alimento e causamos a miséria, causamos a escassez para determinado grupo de pessoas?
Mas com certeza Paulo não se refere aqui a este alimento. Paulo se refere ao alimento do Espírito. E onde nós geralmente buscamos este alimento? Onde tantas vezes nós encontramos este alimento? O alimento do Espírito. Quase sempre nas doutrinas religiosas, que estando ali junto a um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que é buscar a elevação espiritual, que é buscar o Criador, nós nos fortalecemos, nós somos automaticamente alimentados. É claro que isso não nos impede de fazermos sozinhos essa busca por este alimento. Porque quando fazemos uma oração, estamos também buscando este alimento e muitas vezes o recebemos. Quando fazemos uma meditação, também estamos buscando este alimento. Quando fazemos uma leitura de ordem elevada, nós também estamos buscando este alimento. Mas, acima de tudo, ao buscarmos este alimento, é importante que a gente busque o quê? O amor. O amor que nos leva à compreensão. O amor que nos leva à tolerância. E Paulo então nos adverte, se por causa da tua religião, se por causa da tua filosofia de vida, se por causa da sua maneira de buscar o Pai, você está contristando o teu irmão, você está lhe causando uma tristeza, você está o colocando numa posição de inferioridade, você está lhe causando um sofrimento, você não está agindo com o sentimento mais nobre, que deve reger todas as coisas e principalmente essa nossa busca pelo alimento espiritual, que é o sentimento do amor. Hoje nós compreendemos que na nossa sociedade, que no planeta Terra, nós encontramos uma diversidade enorme de consciências, de espíritos que trazem patamares evolutivos diferentes. É claro, raríssimas vezes, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, espíritos em situação de primitividade ou espíritos angélicos altamente elevados. Muitas vezes eles vêm estar conosco, mas é raro encontrá-los. Mas dentro do parâmetro de espíritos medianos, de consciências medianas, que todos nós o somos, nós encontramos dentro deste parâmetro uma diversidade de consciências, de espíritos, de pessoas que trazem bagagens diferentes. E por isso, cada consciência precisará, cada consciência irá assimilar um tipo de alimento diferente. Não significando com isso que eu sou melhor ou pior do que o outro, apenas possuo necessidades diferentes, apenas o meu alimento, esse alimento que eu preciso para me enriquecer, para me fortalecer como espírito, é diferente da necessidade do outro, que vai buscar um outro tipo de alimento. Então, não precisamos com isso forçar o outro, violentar o outro a aceitar o alimento que me faz bem, porque talvez o alimento que me faz bem não fará bem ao outro. E nós nos referimos aqui a quê? As doutrinas religiosas, as doutrinas filosóficas. Se uma determinada religião me atende, se ela me auxilia no meu crescimento, na minha evolução, pode ser que ela não vá ter o mesmo efeito para o outro, porque aquele outro está precisando de uma doutrina diferente e é essa doutrina que está auxiliando no seu crescimento.
Há uma frase muito interessante que diz assim, que a melhor religião é aquela que me faz um ser humano melhor. Claro, o que adianta eu estar numa doutrina religiosa que não está me produzindo, que não está promovendo o meu crescimento? Está sendo algo inútil, ineficaz. Porém, presos no nosso egocentrismo e, como dissemos anteriormente, muitas vezes nos acreditando detentores da verdade plena e absoluta, eu acredito que a minha religião, que a minha maneira de pensar, que a minha maneira de me conduzir é a melhor. E eu quero, eu exijo que o outro também se comporte desta maneira. E eu deixo nesta exigência, nessa cobrança, nesta violência para com o outro, de estar ali vivenciando o amor que gera crescimento, o amor que gera em nós plenitude. Quando nós fazemos uma viagem pela história da humanidade, do nosso planeta, a gente percebe claramente isso. Quantas vezes o nome de Deus não foi usado para violentar determinados irmãos? Quantas vezes Jesus, que como dissemos também, é o protótipo do amor, que veio nos ensinar a tolerância e a compreensão, ele que não julgou a ninguém, nem mesmo os seus algozes, mas pediu ao Pai que os perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O nome de Jesus, muitas vezes, foi utilizado para produzir a violência. E a gente percebe, então, o quanto nós não temos nos equivocado nesta busca, o quanto nós estamos deixando de buscar a religião, a doutrina filosófica, os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira essência, na sua verdadeira pureza, para que ele possa nos auxiliar no nosso crescimento, para que ele possa nos auxiliar nessa busca de voltar à casa do Pai e deixando assim então o amor de lado. A gente promove situações de violência, situações de destruição para com os nossos irmãos, apenas porque eles não pensam da mesma maneira que nós, apenas porque eles não acreditam nos nossos dogmas, naqueles dogmas tantas vezes existentes em determinadas religiões, porque eles não agem dessa maneira ou da outra maneira, porque a sua maneira de buscar o Pai é uma maneira que eu ainda não consigo compreender, que eu não consigo aceitar. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente começa a perceber, a gente começa a entender que a maneira que aquele irmão buscava o Criador era uma maneira muito mais pura e muito mais sublime, uma maneira muito mais interiorizada, porque às vezes nós estávamos buscando ali Deus nas questões, nos rituais, nas práticas exteriores, mas sem nada que nos tocasse profundamente a alma, o coração, e julgávamos aquele irmão que buscávamos Deus dentro da sua essência, dentro do seu universo íntimo. E, lógico, como todos nós estamos fadados à evolução, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, a ideia de Deus vai se ampliando para nós e a gente começa então a perceber que Deus não está simplesmente numa determinada religião, Deus não está num altar, Deus não está num templo religioso, mas que a manifestação do seu amor, sim, está em todas as coisas.
A manifestação do seu amor está em todos os seres. E olha que interessante, quando eu começo a me conscientizar dessa verdade, eu deixo de julgar o outro. Eu deixo de pensar que o outro é inferior, está equivocado, porque ele não pensa da mesma maneira que eu. Mas eu começo a perceber o outro como essa essência divina que foi colocada na minha frente. E eu começo a ver Deus no outro. E desta maneira, o outro se transforma neste instrumento para que eu possa ir até o Pai. É preciso então buscarmos cada dia e cada vez mais desinflarmos o nosso ego, deixarmos de querer acreditar ou pensar que eu sou melhor do que o outro, que eu sou o dono da verdade, mas me perceber na minha verdadeira condição, de um ser imperfeito, de um ser em crescimento, de um ser em busca por encontrar o Criador em mim, assim como também o outro está nessa busca. Pode ser que seja uma busca de uma forma meio tortuosa, mas ele está na sua busca, assim como eu estou nesta busca, por encontrar Deus, por encontrar o amor, esta luz divina que o Pai colocou no coração de cada um de nós e que espera apenas a nossa tomada de consciência, a nossa decisão por permitir que ele aflore em nosso ser. Busquemos desta maneira, então, trabalhar a compreensão, a tolerância. Quando nos depararmos com alguém que não compartilha do mesmo ideal, da mesma filosofia, da mesma doutrina religiosa, não vamos observá-lo como alguém inferior, como alguém equivocado, mas vamos tentar percebê-lo como irmão em busca da luz, em busca da verdade, em busca do Deus em si. E este é com certeza o caminho seguro que nós possuímos para vivenciar este amor e não mais permitir que as nossas ideias, que a nossa maneira de pensar possa ser instrumento de contristação, de levar a tristeza, de levar a dor, de levar o sofrimento ao outro. Mas que a pequena parcela de verdade que eu já consigo possuir em mim possa, acima de tudo, ser um instrumento precioso para que eu perceba o outro como meu irmão, para que eu perceba o outro como filho de Deus e, acima de tudo, para que eu possa gradativamente estar neste exercício de exteriorizar o meu amor ao outro, levando sempre a luz e a verdade que já conseguimos possuir a cada coração que estiver conosco. Este é o convite, então, que eu deixo para todos nós. Vamos buscar a tolerância, vamos buscar a compreensão e vamos buscar o amor dentro dos nossos corações. E nesta união, através deste sentimento tão sublime, todos nós, a humanidade deste planeta, estaremos caminhando a passos seguros em direção à plenitude, em direção a vivenciar
esta luz divina que está dentro do nosso ser. O amor sublime, ensinado e exemplificado por Jesus. Muita luz e muita paz a todos.